Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bem pessoal, a gente finalizou aí o primeiro bimestre, né? Tivemos aí a prova, né, de gestão de compras de estoque, das disciplinas de gestão de compras de estoque foi que teve desempenho mais mediano, né? Não foram tão boas notas, né? E alguns já não tinham uma nota muito boa, né, na primeira nota, e outros tinham uma nota muito boa na primeira nota, e isso aí foi compensando. E a sorte foi porque as atividades, realmente as atividades, porque na prova mesmo, se não tivesse a nota das atividades para cruzar com a nota da prova, muita gente não teria conseguido atingir a média. Você ia ficar bem abaixo mesmo. Então, eu vejo a importância das atividades, certo? Veja a importância das atividades nesse momento. E também a importância de vocês se dedicarem. Eu imagino que não é todos que estão dando a devida atenção, não estão tendo a devida disciplina para estudar nessa modalidade. Certo? A modalidade EAD é uma modalidade que exige muita disciplina. Tirar um momentinho para estudar de fato, para fazer, para tentar, certo? E quando houver o contato com os colegas a respeito da atividade, que seja para tirar dúvida, certo? Para perguntar como é isso, como é aquilo. E aí o fato de vocês estarem distantes é um pouco mais complicado, mas se utilizem realmente a tecnologia para o fato de mostrar, de conseguir vocês conseguirem ter ligação por vídeo e tudo mais, para facilitar. E não pegar a resposta do colega e aí depois você não sabe nem o que representa aquilo, certo? Então, em atividade, tudo mais, a gente via que realmente existia isso. E eu sei que existe, certo? E o fato, eu conheço bem a letra de cada um, né? E também a forma de responder e tudo mais, e eu percebia muitas vezes quando não existia alguma obviedade, quando existia o nome do colega na sua resposta. Perceba o absurdo que existe, certo? Então, não estou muito contente em relação a isso. Então, espero que vocês possam melhorar. Estou vendo que a turma está faltando muita nas atividades, na prova, faltou bastante gente no dia, fui fazer depois. Eu sei que existem várias questões, né, de problemas, de internet, de energia, que eu sei que é muito estável, mas falta aquela maior foco, maior dedicação de buscar, de procurar, que eu não estou sentindo, certo? Espero que a gente possa estar melhorando, beleza? Bem, pessoal, agora no segundo trimestre, em gestão de compra e estoque, a gente vai começar a estudar métodos de custeio, certo? Não é difícil, é tranquilo, porém, o fato da gente ainda estar nessa condição um pouco à distância vai exigir que você realmente tenha bastante foco, realmente vocês façam a atividade, treinem, certo? Então, vai exigir um pouco disso. E aí, o fato aqui de ser em vídeo, muitas vezes a pessoa tem dúvida, não tem como perguntar naquele momento, mas aí tem a possibilidade de você ver o vídeo várias vezes, né? E eu sei que tem gente que não está vendo nem uma vez, quanto mais que uma vez. Então, vamos prestar bastante atenção nisso, certo? Bem, e o que é esse método de custeio? Bem, as empresas, né, a gente sabe que uma empresa que está muito em evidência agora, sempre esteve e está em evidência devido ao momento, né, são os supermercados, né, que é uma atividade de necessidade básica, né, a questão da alimentação, e os supermercados eles têm um processo de gerenciamento de estoque excelente, né? Pelo menos excelente na perspectiva de existir uma grande gama de movimentação, né? Então é uma coisa que realmente dá para a gente acompanhar muito bem, ver muita coisa na questão logística de um supermercado, né? Então, assim, se eu vou utilizar o exemplo do supermercado, por exemplo, que acredito que todo mundo vai ter um acesso
e vai conseguir compreender mais fácil, mas isso acontece com qualquer empresa, certo? Bem, a empresa, quando ela compra mercadoria, certo, para revender, a gente sabe que ela compra a um preço menor, né, para vender um preço maior, né, que aí coloca sua margem de lucro, os custos e tal, certo? Só que, como a gente vive num cenário, né, que existe a presença de alguns indicadores financeiros, econômicos, como o caso, por exemplo, da inflação, a gente sabe que se a gente compra um produto hoje e a gente for comprar daqui a um mês, pode haver a ocorrência de uma inflação. Embora a nossa economia ela está um pouco sólida, a gente não tem uma inflação tão maleável assim, que varia de um mês para outro, vários produtos passam às vezes um ano sem variar e tudo mais, porém, isso pode acontecer, né? Em alguns produtos existe uma variabilidade muito grande nos preços. A gente presenciou recentemente aí, por exemplo, os combustíveis, né? Então sobe, desce, e aí vai mudando. Quando a empresa ela vai fazer o custeio desses produtos, ou seja, o quanto custa o produto para que ele possa vender, ele precisa determinar um preço de custo. Ou seja, quando se emite a nota fiscal, né, com o valor lá que o cliente está pagando, então eu, quanto cliente, eu só consigo ver lá na nota fiscal o valor que eu estou pagando, né? Mas a empresa, quando ela gera uma nota fiscal, ela gera um preço de venda, porém ela tem um controle de caixa, um controle financeiro, que existe o preço de custo daquela mercadoria. Então, se você compra um biscoito recheado por R$2 no mercantil, obviamente a empresa não pagou R$2, digamos que ela pagou R$1, né? E aí tem aí o acréscimo de mais R$1, que seria o seu lucro e custos que a empresa tenha, né? Só que pode ser que esse estoque que tinha lá, né, que você, quando você foi comprar lá nas gôndolas, né, que você pegou um biscoito, tem biscoito lá que saiu a R$1 para a empresa, tem biscoito lá que saiu a 90 centavos, tem biscoito que saiu a 1,10, né? Então, pode ser que tenha mais de um preço de custo. E aí, para a empresa, qual o preço de custo daquele biscoito? É 90? É 1? É 1,10? Se tem três custos diferentes. Então, essa mistura de preços de compra faz com que deva existir um sistema para custear a mercadoria. A gente vai começar a ver isso aqui e vai desbocar lá em contabilidade. Em contabilidade, quando a gente estiver vendo contabilidade, a gente vai estudar muito e vai falar muito de custo da mercadoria vendida, né? Então, qual o valor da mercadoria vendida, o custo dela, né? Então, esse custo, né? E claro, vale lembrar, custo da mercadoria, eu vou até colocar aqui, ó, custo da mercadoria é diferente de preço de venda, certo? Uma coisa é o custo da mercadoria, uma coisa é o preço de vender, né? Então, o preço de custo, né, é o quanto a empresa está pagando por aquele produto, certo? Já o preço de venda é o quanto a empresa está vendendo, certo? Então, é uma diferença bem simples, só que quando tiver um exemplo, a gente precisa separar esses dois custos aqui, que é o custo de comprar e o custo de vender, né? Então, o preço de venda e o custo da mercadoria, certo? Então, muito cuidado em relação a isso aqui. Bem, e aí, continuando, a gente falando então nesse método de custeio, certo? Para custear, para a gente saber o preço de custo da mercadoria, quando existe mais de um valor em que é comprado, a gente tem três métodos, certo? Que é o chamado método PEPS, que é isso que a gente está aqui, ó, PEPS, certo? Que se refere ao primeiro que entra, primeiro que sai, né? Então, com relação ao custo, o primeiro que entrou, ou seja, o primeiro a chegar no estoque vai ser o primeiro a sair, né? Então, valoriza sempre o mais antigo do estoque, digamos assim. Só que aqui não se refere ao produto, mas sim ao preço. Então, se inicialmente eu comprei o biscoito a 90 centavos, aí depois comprei a R$1, e depois comprei a 1,10, né? Ó, então, três preços.
Exatamente nessa ordem aconteceu. Primeiro a comprar, eu comprei o primeiro no dia 1º de fevereiro. O outro dia 2 de fevereiro. E o outro no dia 3 de fevereiro. Ó, então, exatamente nessa ordem. Eu fiz uma compra num dia, foi 90 centavos. Fiz num dia, foi 1. Fiz no terceiro dia aqui, 1,10. Então, perceba que houve uma variação de preço de compra. Tá? Então, pelo critério PEPS, eu vou utilizar o preço de custo do primeiro que entrou. Ó, o primeiro que entra. Então, nesse caso aqui, ó, o preço de custo da mercadoria será de 90 centavos. Certo? Se eu utilizar o critério PEPS. Certo? Um outro critério é o critério WEPS. O critério WEPS, né, ó, só muda o usinho aqui, que se refere ao último que entra, primeiro que sai. Então, último a entrar, primeiro a sair. Certo? Então, no critério WEPS, é o contrário. Né? Ao invés de eu considerar o preço de quem chegou primeiro, eu vou considerar o preço de quem chegou por último. Quem chegou por último? Ó, foi o preço de 1,10. Então, pelo critério WEPS, certo? O preço de custo aqui será de 1,10, certo? Então, ó, pelo critério WEPS vai ser isso aqui, ó. Pelo critério PEPS vai ser isso aqui, certo? E o terceiro critério é o critério de custo médio. Custo médio é o mais praticado. Para não se dizer o mais praticado, é o único que vai conseguir ter abrangência para qualquer produto, para qualquer empresa. Né? O critério PEPS, né, dependendo da empresa, ela pode usar, certo? Mas nem sempre vai compensar, certo? Normalmente no ramo alimentício, de restaurantes e tudo mais, compensa. Mas no geral, normalmente o melhor é o custo médio. Então, todos esses sistemas de automação comercial, quando você vai no supermercado, que ele passa o leitorzinho lá, que o próprio sistema faz o controle de estoque, certo? Dando baixa no produto, entrando, né, quando um produto chega e tal. Todo esse procedimento lá, o sistema ele vai considerar o modelo custo médio. Né? E o custeio WEPS, quando é que ele é feito? Bem, atualmente o modelo do WEPS ele não é praticado na nossa legislação brasileira. Certo? Ele é o único que é proibido. A Receita Federal não permite que faça ele. Né? Já houve, né, já há bastante tempo atrás, né, já era possível, mas hoje em dia não é possível fazer o critério WEPS, certo? Então, só os dois são utilizados pela nossa legislação brasileira, é o critério PEPS e o custo médio. Principalmente o custo médio. O PEPS é um pouco mais esporádico, como eu disse para vocês. Bem, mas vamos lá. E o custo médio, como é que faz o custo médio? O custo médio trata-se de fazer uma média dos preços. Ou seja, nesse caso aqui, no custo médio, ele ia fazer uma média, certo? Dos preços dos produtos, certo? Nem é 90, nem é R$1, nem é 1,10. Ele faria o quê? Deixa eu utilizar aqui uma formulazinha para a gente fazer essa soma. Pronto. Aqui no caso dá 3, né? Ó. 3 que dividido por 3 dá igual a 1. Né? Ó. Então, o custo médio, ele diria que o custo de cada produto seria de R$1, certo? Então, o custo médio seria isso aqui. Ó. Olha que coincidência, né? Ó. Deu certinho aqui. Ficou um preço para cada modelo. Né? Claro que nem sempre vai ser exatamente dessa forma aqui, até porque foi uma coincidência com os preços aqui, que a média de preço deu exatamente R$1, que foi isso aqui, ó. Certo? Então aqui eu somei os três valores aqui, ó, que deu 3. 3 dividido por 3, né, que são 3 preços, deu igual a 1. Então, o preço médio aqui é de R$1, certo? Então, perceba que cada critério ele vai usar um valor diferente, certo? Pronto, coloquei isso aqui só para a gente entender em ênfase o que significa cada um dos modelos.
mas a aplicação deles eu vou colocar aqui, né, nessa planilha, certo? Então vamos para cá, ó. Temos um exemplozinho básico aqui. A empresa exemplo fez as seguintes operações no mês de abril. Pronto, temos aqui algumas operações feitas pela empresa. Ele inicia aqui, ó, com um estoque inicial de 100 unidades a R$15 cada unidade. Pronto, então perceba, a gente tem aqui o estoque inicial. Temos aqui uma planilha, certo? Que tem aqui 4 colunas. A primeira coluna se refere ao histórico. Nesse histórico aqui, normalmente se coloca a data e o tipo de operação. O que é o tipo de operação? Pode ser compra, venda, estoque inicial, né? Depende aí do que se refira. E aí temos aqui a coluna de entradas, certo? Então aqui eu vou colocar todas as entradas. E o que são entradas de mercadoria, entradas de produtos? Essas entradas se referem quando a empresa compra. Toda vez que a empresa comprar, eu vou dar entrada no estoque, certo? Então eu vou estar alimentando essa planilha aqui quando se referir a compras, certo? A entradas. Quando a empresa vender, aí eu vou registrar nessa planilha de saídas. Então está saindo o estoque. Estou vendendo, está saindo o estoque. Estou comprando, está entrando no estoque. Estou vendendo, está saindo o estoque. E a quarta coluna aqui se refere ao saldo, saldo de estoque. O que é o saldo de estoque? É a realidade do estoque naquele momento. Então, vai ser as entradas menos as saídas. Ou seja, o que realmente restou em estoque. Certo? Se entrou um valor, saiu outro, quanto ficou de fato? É só a diferença entre a entrada e a saída. Certo? Pronto, bem simples. Cada uma das colunas tem subcolunas aqui, ó, que se refere à quantidade de mercadoria. Lembre que esse método aqui a gente vai estar trabalhando especificamente operações com mercadorias, certo? Com valores, quantidade de mercadoria, com preço de venda, preço de compra, custos, certo? Então aqui é a quantidade, né? Quantidade de mercadoria que entrou, ou seja, que eu comprei, o preço unitário de cada uma delas, certo? E o custo total. O que é o custo total? Quantidade vezes preço unitário, né? Então o custo total nada mais é do que a quantidade aqui vezes, né? Eu vou colocar aqui o vezes o preço unitário, certo? Então, quantidade vezes o preço unitário. Então, a multiplicação dos dois está igual ao custo total. Aqui do mesmo modo, né, ó, quantidade de saída, preço unitário de saída e o saldo, certo? Então, aqui, ó, se aqui é essa formulazinha, todos os outros também serão, certo? Tudo do mesmo jeito, beleza? Pronto. Aí, vamos lá. Vamos colocar os valores aqui, né? Ó, nessa primeira planilha eu vou fazer a primeira do PEPS, certo? E aí a gente vai trabalhando por planilha, né? Porque se eu colocar todas em um vídeo vai ficar muito grande e também vai ficar mais complicado. Então vamos fazer primeiro uma planilha com o método PEPS, depois a gente faz uma com o EPS e uma depois com o custo médio. Bem, então vamos colocar aqui as operações ocorridas aqui na nossa planilha. Bem, a primeira que a gente tem aqui se refere ao estoque inicial. Bem, não temos uma data aqui para o estoque inicial, vou colocar só aqui, ó, estoque inicial, só as iniciais, ó. Estoque inicial, certo? Pronto, aí são 100 unidades de estoque inicial. Eu estou dando entrada ou estou dando saída nesse estoque inicial? Nenhum nem outro, né? Se você quiser colocar em entrada, não vai ficar errado. Porém, essas mercadorias já estão em estoque. Elas foram mercadorias do mês passado que não foram vendidas e agora estou iniciando o mês de abril para comercializá-las, certo? Então, são mercadorias do mês passado. Então, basta eu colocar aqui, ó, no saldo. Então, são 100 unidades e o custo unitário de cada um é de R$15, certo? E aí, então, o custo total, né, nada mais é do que os 100 vezes
o preço unitário, assim, ó, que dá 1.500. Né? Então, aqui a gente tem, eu acho que aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor de vocês visualizarem, né? Pronto. Pronto, então temos aí o primeiro, né? O primeiro comando, a primeira operação, que é a do estoque inicial, né? Deixa eu apagar aqui essa parte aqui para não confundir. Pronto. Então, primeira operação que eu fiz, o estoque inicial já está registrado. Vamos para a segunda operação, né? A segunda operação que ocorre aqui, ó, foi no dia 3/4. Então, eu vou colocar aqui, 3/4. Bem, o que foi que aconteceu no dia 3? Né? Bem, no dia 3/4 ocorreu uma operação de compra. Então, descreve aí um exemplo. Né? Tá aí a operação de compra, que é de 250 unidades. Ó. Compra 250 unidades do produto X a 17,50. Então, aqui eu vou colocar a operação de compra. Se é compra, é entrada ou saída? Exatamente, entrada, certo? Na compra se refere às entradas. Então, eu vou dar entrada, já que eu fiz a compra de determinada mercadoria. Pronto, qual a quantidade comprada aqui? Foram 250 unidades, certo? 250 unidades. Eu vou aumentar aqui logo a fonte, para que todos vejam. Pronto, 250 unidades, né? O preço unitário aqui é de 17,50, certo? Ele coloca aí, ó, 17,50, certo? Desse modo, né, o custo total aqui vai ser 250. Eu vou fazer a fórmulazinha aqui, mas obviamente você pode acompanhar na calculadora. Mas nada mais que eu estou fazendo é pegando 250 e multiplicando por 17,50, que dá 4.375. Certo? Esse aqui é o custo, né, das 250 mercadorias, das 250 produtos X que eu comprei. Pronto. Nesse mesmo dia 3/4, não há saída, então eu vou fazer agora o saldo, certo? Então, dessa mesmo dia aqui, ó, toda vez que houver entrada ou saída, eu preciso realizar o saldo. Nem sempre, na verdade, quase nunca, né? Pelo menos o exemplo que a gente vai fazer, eu vou colocar entrada e saída no mesmo dia. Mas sempre que entrar ou sair mercadoria, eu tenho que apurar o saldo. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou apurar o saldo da segunda operação, certo? Então, aqui, ó, eu estou fazendo essa primeira planilha pelo critério PEPS, certo? Então, desse modo aqui, ó, o saldo, eu vou fazer o quê? Eu já tenho 100 unidades em estoque, eu vou repetir as 100 unidades que eu tenho aqui, ó, certo? Então, esse que eu estou fazendo agora, certo? Já se refere. Deixa eu fazer aqui, botar aqui algo para diferenciar. Bom, deixa essa cor aqui. Né? Pronto. A operação 2, certo? Ela vai estar. Vou colocar aqui, pronto, outra cor. Pronto, ó, então na operação 2, certo? Temos entrado 250 mercadorias, que deu um total de 4.375. Vou operacionalizar o saldo, já tinha 100 unidades a R$15, que totaliza 1.500. E agora chegou mais 250 unidades a 17,50, que totaliza 4.375, certo? Ou seja, no total agora eu tenho 350 mercadorias, né? 350 produtos X, em dois preços distintos. Veja, eu não posso misturar. No critério PEPS eu tenho que separar, né? Ó. Então aqui, ó, eu tenho um lote a 15 e um lote a 17,50. Não junto, não pode juntar, certo? Toda vida eu vou ter que estar repetindo? Sim,
Você vai repetir toda vez que houver uma nova compra, certo? Vamos aqui para a operação 3 para a gente ver. Bem, na operação 3, vou aumentar aqui. Na operação 3, né, se refere a uma nova compra de 150 unidades do produto X a 16,50. Então, aqui isso é no dia 9, né? 9/4. E é uma nova compra. Então, a operação é compra. A quantidade agora, certo? Se refere aqui a 150 unidades. Não, então, 150 unidades compradas, já que é compra, eu vou dar a entrada. O preço de custo é R$16,50. E aí aqui eu vou só fazer a multiplicaçãozinha desse aqui vezes esse. 2.475. E agora faço o saldo. Então perceba que eu só preenchi a entrada, não tem saída para esse dia, já vou fazer aqui o saldo. No saldo eu vou repetir o que eu já tenho, ó, eu tenho 100 unidades a 15, que dá 1.500. Eu tenho um lote. É importante respeitar a ordem com que foi a chegada. Então perceba que o 100 está desde o início, depois chegou 250 e agora vai chegar os 150. Então tem que respeitar a ordem, não pode misturar, certo? Sempre de cima para baixo aqui, ó. Quem chegou primeiro, quem foi chegando depois. Pronto, isso aqui é 4.375. E o que chegou agora, né, ó. Então agora eu vou colocar, por enquanto eu estava só repetindo, esses dois aqui é os dois que já tinha antes. Agora o que chegou nesse dia aqui, no dia 9, que era 150 a 16,50, que dá 2.475, certo? Pronto, fiz aqui a operação 3. Agora, na operação 4, ocorre uma venda. Perceba que agora vem uma venda e não mais uma compra, né? Vou colocar aqui uma outra corzinha, né? Para que a gente consiga diferenciar. Pronto. Agora, na operação 4, que é no dia com a data 16. 16/4, que agora é uma venda. Pronto, uma venda. A venda aqui, certo? Que agora vem para as saídas, né? Ó, é de 4. Opa, foi isso. Pronto. A venda é de 400 unidades por R$31. Então, veja bem, aqui é o preço, já que eu estou vendendo, isso é o preço de venda, certo? Importante sempre lembrar que essa planilha ela é feita pelo empresário, então só entra preço de custo. Então, isso quer dizer que esses R$31 aqui é o preço de venda. Então, eu não uso eles especificamente na planilha, certo? Não precisa usar ele na planilha, certo? Vamos ver aqui. Pronto, aqui ele dá a saída, eu vou dar a saída de 400 unidades do estoque, certo? Por que 400? Porque ele vendeu 400 unidades, então eu vou tirar 400 unidades do estoque, certo? Só que agora, qual vai ser o custo das 400 unidades que eu vendi? Já que eu não tenho 400 unidades em um único preço de custo. Agora, quem diz é o método. A gente está fazendo o método PEPS. Então, o método PEPS, ele vai dizer que quem chegou primeiro sai primeiro. Então,
Dessas 400 unidades que eu preciso, ó, das 400 unidades que eu preciso, os primeiros 100, né? Ó, eu vou olhar o primeiro lote aqui, ó, 100 unidades a 15, então vai ser a 15. Depois, eu vou precisar de mais, é 400, eu só tenho 100. Vou pegar o próximo, ó, 250. Se eu botar o 250 mais 100, vai dar 350. Então, ainda não chega a 400. Então, eu posso colocar todos os 250 a 17,50. E agora eu vou pegar o próximo. Então, eu tenho que pegar todo de cada lote, ó. Aí, quando não acabar, eu passo para o próximo. Enquanto não acabar, eu não posso passar para o próximo. Eu não posso pegar 100 daqui, 100 daqui, 100 daqui. Não, né? Ou 100 daqui, 200 daqui, 100 daqui. Não, tem que pegar tudo, certo? Então, eu peguei o 100 a 15, 250 a 17,50. E agora só falta o que, ó? 100 mais 250, 350. Só falta 50, né? Então, eu vou pegar 50 do próximo lote, que é a 16,50, certo? Então, nesse caso aqui, ó, a mesma coisa aqui, ó, multiplicando aqui dá 1.500. Esse aqui dá 4.375, né? E aqui, como é um valor novo, esse aqui vezes esse valor aqui, que dá 825. Pronto, agora eu tenho aqui, ó, o total das 400 unidades, certo? Em 3 preços de custo diferentes, que dá um total aqui também diferente, né? Então, ó, a soma. Pronto, então o custo total dessa venda aqui, ó, é de 6.700. Preço de custo. Ah, mas lá não era 31, por que eu coloquei o preço unitário aqui de valores diferentes? Aqui é o preço de venda, não é o preço de custo. Então, eu não uso ele aqui. Aqui não, na planilha não, certo? Porque quem determina o custo da mercadoria é o método. Eu estou fazendo pelo método PEPS, então o PEPS é que diz quais são os valores de cada saída, certo? Pronto, agora vamos apurar aqui o saldo. Perceba, eu tinha esse saldo aqui, ó, da operação anterior, houveram essas saídas, então agora aqui só vai ficar o que restou. Esse lote de 100 unidades aqui, ó, ele saiu, então eu não tenho mais ele, então não preciso colocar no saldo, eu não tenho mais produto. Esses 250 aqui, ó, eles saíram aqui, então eu também não tenho mais eles, não coloco. Esses 150 aqui, ó, saíram 50. Ficou quanto? 100. Né? Ó, ficou 100 unidades apenas de 16,50. Certo? Que 100, 16,50 dá 1.650, né? Ó. Pronto. Certo? Então, esse 100 aqui, ó, que eu estou colocando no saldo, não é esse 100 aqui, não. Esse 100 de 15, ele saiu aqui, ó, foi embora. O cliente já levou. Esse 100 aqui é o que restou desses 150 aqui, ó. Porque já só saiu 50. Certo? Então, isso aqui é o estoque final pelo critério PEPS. Certo? Então, restou 100 unidades que custam R$ 1.650. Certo? Então, até aqui eu só vou pedir mesmo o estoque final. Né? Então, o estoque final aqui pelo critério PEPS é de 1.650, certo? Então, 100 unidades a 1.650. De acordo com cada método, o custo do estoque final dá diferente, certo? A gente vai vendo aos poucos e aí a gente vai compreendendo melhor, certo? Então, isso aqui é a planilhazinha com custo, o custeio pelo método PEPS, certo? A gente vai fazer em breve aí os com custo médio e com o critério EPS, mas por enquanto vamos ficar aqui pelo critério PEPS, certo? No passar dos dias aí eu vou disponibilizando outra planilha com os demais critérios. Vou colocar um exemplozinho desse aqui para que vocês possam fazer, já para vocês treinarem aí e eu visualizar, ver qual for o feedback, se vocês conseguirem assimilar a questão da entrada e saída para a gente passar para os próximos métodos. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço.